Boa noite, boa noite. Quem vai entrando, boa noite. Boa noite. Bem-vindas, Boa bem-vindas. noite. Que saudade de vocês, gente. Vamos aguardar as outras que estão entrando devagarzinho, né? Gente, vai ser bem rapidinho aqui, meia horinha. A gente vai dar início agora, tá? E eu gostaria de dizer para vocês, muito bem, Gabriele. Gostei de ver, conseguiu. Eu gostaria de dizer para vocês que aqui, nesse momento, vai ser um momento breve, mas também um momento muito proveitoso para nós, porque nós sempre marcamos palestras lá no espaço do projeto, mas hoje nós vamos fazer uma online, cada um na sua casa, porque a gente fica mais à vontade, cada um também tira suas dúvidas, fala o que precisa, e a gente vai aí alinhando, tá? Ó, o nosso tema de hoje vai ser gestão das emoções e inteligência emocional. Parece ser uma coisa difícil assim de se entender, mas não é. E aí, se vocês quiserem fazer uma pergunta, quiserem tirar alguma dúvida, vocês podem deixar mais para o finalzinho, enquanto a gente vai iniciar aqui com vocês, tá bom? Lembrando que no final nós vamos fazer uma chamada, uma frequência, e aí, nessa chamada, quem tiver presente vai participar do sorteio ao vivo. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só como está recheado. Ó, nós temos Caribe, temos aquele crocante, outros chocolates, ó. E aí eu pergunto, né? Quem quer ganhar? Fala aí, faz aí um legal, alguma coisa assim, um coração, sabe fazer? É só clicar assim, ó. Ó, e Milena quer ganhar. Quem mais? Eu, Martiliane, Lígia. Vamos começar? Eu quero falar para vocês agora sobre gestão das emoções e a inteligência emocional, que é um assunto que vocês talvez nunca pararam para pensar sobre isso, né? E aí, nós, como mulheres criativas que fazemos parte desse projeto lindo que vocês estão desenvolvendo, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Essa inteligência emocional. Então, o que é isso? É a força que transforma a mulher, que transforma as famílias. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente é uma pessoa que realmente não tem muito sucesso na vida, né? E aí tem um psiquiatra que ele falou assim: olha, vocês não gritem, não, vocês perdem ou a razão quando gritam. Vocês precisam melhorar seus argumentos. Fala baixo, mas melhora os argumentos, ou seja mais claro na comunicação, né? E aí vou pedir para João passar o slide aí que a gente preparou para vocês com muito carinho. E essa frase eu quero que fique bem no coração de vocês, né? Diz que a força que transforma mulheres, famílias e sonhos. Qual é? A inteligência emocional. Tem alguém com o microfone aberto? Vamos ver, só fechar um pouquinho para a gente poder seguir. Pode passar aí? Então, aí você me pergunta, você está em casa e você me pergunta, Alessandra, mas o que é mesmo uma emoção? O que é uma emoção? Como é que eu vou definir emoção? Emoção é uma resposta automática do cérebro diante da situação. Ou seja, você reage de uma forma. Por exemplo, todas as emoções, elas são saudáveis desde que elas tenham equilíbrio. O medo é bom? Sim, o medo é bom. Para quê? Para proteger. Por exemplo, quando a gente aprende a atravessar a rua, olhar para o lado para o outro, a gente fica com medo de que venha um carro, não é? Então, esse medo é bom para nos proteger do perigo. Por exemplo, quando a gente vai na roça, no sítio, e aí a gente fica olhando para o mato, para o chão, para onde pisa, para ver se não pisa numa cobra. É um medo? É. É um medo bom? É um medo bom. Por quê? É um medo que nos protege do perigo. Mas existem medos que não são bons. São aqueles medos que são fora do controle. O medo patológico. Quando a gente perde o controle, a gente acaba tendo medo e não consegue mais viver de tanto medo. A gente vai falar lá na frente sobre isso. Outra emoção que todo mundo sente, quem não já sentiu aí? Raiva.
Dá vontade de esganar, né? Quando a pessoa faz alguma coisa contra a gente. Então, essa raiva também é uma emoção positiva, porque ela ali sinaliza o nosso limite, até onde a gente pode ir. Ai, fiquei com tanta raiva que eu nem fui. Então, você teve ali aquele momento de raiva, mas precisa ser passageiro e não pode ultrapassar os limites. E aí vem a tristeza. A tristeza, em certo ponto, ela é boa. Por quê? Ela nos ajuda a refletir. A tristeza nos ajuda a refletir. Mas ela, quando é que ela é boa? Quando é que esse sentimento é bom de tristeza? Quando ele nos ajuda a elaborar uma perda que a gente teve, a reorganizar a vida. A gente fica triste por um momento, mas se esse momento se prolonga, aí já é preocupante. Então, tem outro sentimento também que a gente precisa entender que é uma emoção, é a alegria. Então, a alegria é boa. Tem gente que diz assim, eu estou alegre, eu só vivo alegre. Não é normal, porque a gente tem os outros sentimentos também. Ninguém só vive alegre, alguma coisa está errada. Tudo tem que ter um equilíbrio, mas a alegria, ela fortalece ali o vínculo e ela nos motiva a seguir. E aí eu coloquei uma frase assim, o problema não é sentir, o problema é agir sem pensar, certo? Vamos aí adiante. E aí, eu trouxe para vocês, não sei se vocês já assistiram esse filme, que é Divertidamente. Alguém aí já assistiu? Dá um sinal para mim aí. Maria do Carmo, só Maria? Eu já assisti, João já assistiu, Lígia. Quando é que acontece esse desequilíbrio emocional? A gente está falando sobre inteligência emocional. Existem vários tipos de inteligência. Por exemplo, a pessoa que sabe quanto é 2 mais 2 é uma pessoa inteligente. Quanto é 2 mais 2? 4, né? Eita, inteligente, ele sabe fazer conta. Então, a pessoa que sabe costurar, fazer ali uma linha reta, é uma pessoa inteligente. Por quê? Ela sabe, ela tem as funções executivas ali funcionando perfeitamente. Ela consegue fazer uma costura, uma roupa, uma bolsa, um short. Como diz a minha vizinha aqui, é uma cueca, né? Costurar uma cueca deve ser bem difícil. Mas a inteligência emocional fala sobre o equilíbrio de nossas emoções. Então, quando o desequilíbrio acontece, é quando uma emoção se torna muito intensa. Por exemplo, a gente falou de medo, a gente falou de alegria, de raiva, mas quando é que isso se torna um desequilíbrio? Quando é intenso e constante e que se prolonga. Então, quando compromete a vida de alguém, alguém teve tanta raiva que foi lá e deu um cacete na pessoa que fez raiva. Isso é um desequilíbrio emocional. Isso é uma falta de inteligência emocional, porque já gerou uma violência que vai ter consequências, não é? Então, equilíbrio, a emoção, ela cumpre a sua função e nos ajuda a viver bem. A emoção é positiva, a emoção todo mundo precisa ter. Quem não tem emoção é quem vive com alguma doença, como Alzheimer, né? Que aí a pessoa esquece as lembranças, os sentimentos, não sabe o que é amor, não sabe o que é ódio, não sabe o que é nada, a memória se apaga. Então, essas pessoas, elas têm realmente dificuldade de ter as emoções, é a morte das emoções, né? Quando vai tendo Alzheimer, que é muito triste essa doença. Mas quando é que a emoção é equilibrada? Por exemplo, o medo. Quando é que o medo é equilibrado? Quando ele é para nos proteger. Eu tenho medo de fazer certas coisas, porque eu sei que aquilo ali vai me prejudicar. Então, isso é um medo de proteção. Eu tenho medo de sair de noite por aí, porque tem assalto, tem perigo. Então, isso é um medo de proteção. Esse medo é positivo. Então, a raiva. Eu fiquei com a raiva, mas ali é um alerta que você chegou no seu limite. Também é positivo. A tristeza, quando você está triste por algum motivo, é bom porque você está ali refletindo. E a alegria, ela vai fortalecendo vínculos. Mas, Alessandra, me diga aqui, qual é mesmo o ponto de desequilíbrio nas emoções?
é quando esse medo está em excesso, né? Tem gente que tem síndrome do pânico e não sai de casa, e tem medo de tudo, e tem medo de assombração, e tem medo de uma barata, e tem medo de pessoas, esse já é patológico e precisa de um cuidado, de um acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. Então, quando é que uma raiva ela se torna um desequilíbrio? Quando ela é descontrolada, a ponto de gerar uma agressividade e um conflito. Você teve uma raiva do seu filho, ou do seu marido, ou da sua mãe, da sua irmã, tão grande que você queria entrar nas vias de fatos e bater nessa pessoa. Isso é grave. Por quê? Já é uma falta de inteligência emocional, já é um desequilíbrio emocional. E você teve uma tristeza tão grande, que essa tristeza perdurou por muitos dias. Mas passou-se os meses e ela não foi embora. E aí, essa tristeza ela fica sempre presente, atormentando a sua vida, levando a uma depressão. Essa tristeza não é positiva. Essa tristeza é uma doença. Então, precisa ter o equilíbrio também dessa emoção. Ah, mas eu tive uma alegria exagerada, que eu fiquei tão alegre, que eu saí, tirei a roupa e saí nu, correndo na rua. Essa alegria, ela foi positiva? Não, é louca, não é? Por quê? Porque perdeu o controle. Então, inteligência emocional é quando a gente sabe controlar aquelas emoções, elas existem. Elas não vão sair de nós, mas elas precisam de um equilíbrio, de um controle, de respirar, ó, contar de 1 até 10 e realmente fazer tudo conforme a coerência manda. Então, toda emoção ela tem uma função. O desequilíbrio ele surge quando ela deixa de servir a vida e passa a controlar a pessoa. Se o medo está te controlando, você que está me ouvindo aqui, mulher criativa, se o medo está te controlando, é preocupante. Você precisa pedir ajuda, você precisa buscar ajuda, porque não é normal que tenhamos medo a ponto de nos paralisarmos, ok? E aí, onde a inteligência emocional faz a diferença? Aí sim, você pode falar assim, Alessandra, esse negócio de inteligência emocional serve para quê? Né? Isso vai servir para quê na minha vida? Para tudo. Por exemplo, na família. Quando você tem equilíbrio, inteligência emocional, sabe controlar suas emoções, a sua comunicação com sua família melhora. Aí reduz aqueles conflitos, aquelas brigas, aquela violência, aquela comunicação violenta, que muitas vezes tira a paz, né? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que é melhor a gente viver numa casa, uma choupana, onde há paz, do que num palácio onde há guerra. E é verdade. Porque, meu Deus, quem suporta viver numa casa onde só tem briga de manhã até de noite? E os filhos vão aprendendo aquele comportamento. E isso não faz bem para nós. A gente que tem uma inteligência emocional, um controle emocional, a gente procura melhorar a partir de nós. A gente procura mudar a partir de nós. Eu quero, sim, ter um equilíbrio. Então, quando eu começar a falar com meu filho baixinho, respeitando ele vai me respeitar também. Eu fui num psiquiatra aqui, acompanhando uma criança, uma mãe que eu atendia, a criança, e aí era preocupante, porque a criança não tinha melhora, apesar de que tomava medicação e tal. Aí o psiquiatra disse assim, o que está acontecendo? Aí o psiquiatra olhou para ela e falou, sim, mãe, mas como é que você chama ele? Aí ela chamou ele pelo nome, eu falei, Ana, vem cá! Aí o psiquiatra está explicado. Ele aprendeu com você. Porque se a mãe, o pai só grita, a criança vai aprender a só gritar, não é? Então, quando a gente controla nossas emoções, né, o nosso sentimento, tem um equilíbrio, a gente vai aprender até a falar de uma forma mais branda. Isso é na família, no casamento. No casamento, aumenta a empatia e a compreensão e constrói relações saudáveis. Então, alguém diz assim, fulano, eu não dou sorte, já estou no 10º marido, e esse eu vou botar para correr também, porque esse não presta. Ó, o problema não é dele, né?
Será que os 10 era ruim? Será que essa pessoa está tendo empatia de compreender o outro, de tentar entender as limitações dele? Então, quando a gente tem inteligência emocional, até no casamento melhora isso, porque a gente começa a compreender a pessoa com o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar da pessoa. Por que a pessoa está fazendo isso? Né? Por que ela passa por isso? E aí você vai começar a entender aquela pessoa vendo pela fraqueza dela e tentar ajudá-la, porque você é mais forte, não é? E a inteligência emocional, ela também ajuda na criação dos filhos, a educar o filho com limite, desenvolvimento, crianças seguras, são crianças seguras emocionalmente, saudáveis, quando tem pais que sabem, né? Ter equilíbrio de suas emoções. E aí no trabalho, melhora as relações profissionais e reduz o estresse e aumenta a produtividade. Bom, vocês estão aí prestes a... Vocês estão trabalhando juntos, né? Vem todo mundo para um curso e todo mundo, eu vejo ali, eu acho muito bonito isso de vocês, né? Que vocês estão sempre unidas, uma ajudando a outra. Eu vi ali duas colocando agulha, eu não sabia mais qual era a míope das duas, mas estava ali tentando, né? E uma ajudando a outra, isso é tão importante, né? Então, se houver um conflito no trabalho, uma má interpretação, uma má comunicação, isso é um desequilíbrio emocional. E aí precisa de inteligência para saber lidar, entender a pessoa, saber lidar com a pessoa. E aí, quando a gente tem uma inteligência emocional, a gente fica bem em todos os aspectos. Você já viu? Família, casamento, filho, trabalho, empreendedorismo. Isso aí favorece nas decisões, né? Nas decisões conscientes, nas resiliências, na capacidade de lidar com desafio. Como é isso? Bom, eu fiz um produto, né? Eu costurei uma bolsa, um short, uma calça, uma camisa, qualquer coisa. Então, eu vou ter ali o equilíbrio emocional de saber, né? Decidir como eu vou vender, como eu vou tirar o meu lucro. Isso tudo faz parte, né? Não ter ansiedade, ficar ali pensando da forma bem tranquila de como vai ser aí o desenrolar do seu produto, certo? A frase diz assim: você não pode impedir que as emoções batam à sua porta, mas você pode decidir se elas irão permanecer e conduzir a sua vida. As emoções em excessos negativas, né? Então, até a alegria em excesso, ela é preocupante, não é? Todas as emoções, ela deve ter um equilíbrio, como vocês viram ali naquele filminho que vocês, alguns já assistiram. Quem não assistiu, assista, muito bom, que é Divertidamente. É bem bacana esse filme. O que eu quero que vocês entendam hoje? Eu quero que vocês entendam que todos nós temos as nossas emoções, temos o direito de sentir, né? Porque estamos vivos, como diz aí o ditado popular, não tem sangue de barata, ninguém tem sangue de barata, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem direito de sentir, mas a gente precisa ter o quê? Um equilíbrio desse sentimento. Então, é sobre isso que nós queremos assim deixar para vocês esse recado, né? E aí nós chegamos aqui ao final da nossa palestra, da nossa conversa, mas eu quero que vocês possam entender hoje, aprender que sentir emoções é algo natural, tá? O medo, a tristeza, a alegria, a raiva, cada um tem a sua função, é natural. O problema não está na gente sentir. O problema está quando deixamos que a emoção assuma o controle de nossa vida. Quando a gente deixa que a emoção tome o domínio, aí é falta de inteligência emocional, né? Então, a inteligência emocional, ela nos ensina que sempre existe uma escolha entre o que acontece conosco e a forma como a gente vai reagir àquilo ali. E aí tem acho que foi Sócrates, um teórico que disse, um filósofo que disse assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz daquilo que Ele ia fizeram, para onde? Ele ia né? para onde?
Talvez você não consiga impedir que as dificuldades da vida venham, mas você pode aprender a controlar as reações, como você reage, né? E isso é uma questão de escolha. Tudo muda, o casamento muda, a criação dos filhos muda, o ambiente de trabalho muda, a forma como a gente vê os desafios é muito importante. Então, eu quero que vocês saiam daqui dessa live levando aí a certeza no coração de que uma mulher emocionalmente equilibrada, forte, não é aquela que nunca chora. Você pode chorar, todo mundo pode chorar. Não é aquela que nunca sente medo, você pode sentir medo. Não é aquela que nunca enfrenta dificuldade, todos nós enfrentamos dificuldades. Mas uma mulher emocionalmente forte é aquela que caminha com sabedoria e equilíbrio. Ou seja, respira, pensa antes de agir, tenha a esperança de que amanhã será um futuro melhor, não é? Muito obrigada, Lígia. A todos vocês aí, os coraçãozinhos. Então, quando você cuida da sua saúde emocional, da sua família, do seu relacionamento, do seu trabalho, dos seus sonhos, a vida fica mais leve, né? E aí, vocês fazem parte de um projeto lindo de mulheres criativas. Por quê? Porque nós acreditamos que cada mulher, cada um de vocês aqui que está olhando para mim tem um potencial extraordinário para transformar sua própria história. Eu quero ver vocês com suas histórias transformadas e positivamente para outras pessoas. Então, nunca permita, mulher, você que está me ouvindo aqui, João também homem, nunca permita que ninguém venha tirar de você esse controle. Você tem um controle sobre a sua vida. Toda emoção ela é passageira, mas você precisa ter a certeza que o controle, quem dirige suas emoções é você. Eu quero que nessa noite Deus fortaleça o seu coração, que você dê sabedoria, que possa renovar as forças de vocês também. Mas eu quero agradecer a presença de vocês. Foi uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com vocês. Um momento maravilhoso. E eu vou repetir uma frase para vocês que eu mesma criei a frase, que diz assim, que você não pode impedir que as emoções batam na sua porta, mas você pode decidir quais delas irão permanecer e conduzir a sua vida. Então, que a sua vida seja conduzida por emoções positivas, com equilíbrio, tira todo o medo do coração, só fica com aquele medo que seja para lhe proteger, não para lhe fazer mal, não é? Tira toda a raiva, toda a ira, toda a mágoa, tudo que só vai te adoecer. E que você possa ter um equilíbrio total, um controle total da sua vida. Agora, alguém vai ter uma emoção forte, que alguém vai ganhar o prêmio, né? Pode rodar. Ó, que ficou lindo, né? A roleta. Ixi, ó, a emoção das meninas. As mulheres criativas. Quem ganhou foi... Opa! Hã? Eita, Mirelle! Palmas para Mirelle, ela tá aí? Tô, eu aqui. Cadê? Aqui, Lígia Mirelli, que eu tinha colocado no grupo Mirelli. Parabéns, Lígia Mirelle. Olha, Obrigada. menina, passou por Milena, um trisco. Hoje Foi. não foi esse dia, Milena. Boa noite para vocês. Foi ótimo. Pra senhora também. Parabéns. Você pega. Ó. Obrigada, viu, Alexandra? Alexandra, Foi. antes de terminar, faz uma oração. Quer uma oração? Vamos fazer sim. Quem ficou aí, vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos por esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui juntas. Obrigada. Te peço uma bênção sobre a casa de cada uma dessas mulheres, Pai, que estão aqui. Que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal. Que o Senhor esteja suprindo as necessidades, abrindo as portas também, Senhor. E dando, Senhor, o sustento, o alimento. Que o Senhor esteja mandando recursos, Pai, para que possamos juntos criar os filhos e se sustentar.
Eu te agradeço pelo teu milagre cada dia, pela bênção que será o dia 29, o nosso festival de inverno com a feira de empreendedorismo. Eu te peço também o teu milagre sobre cada uma das vidas que estão participando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.